Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você sobre o São Paulo, notícias importantes sobre o Campeonato Brasileiro, informações sobre o São Paulo e também um vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias do tricolor paulista. Tudo sobre o São Paulo, escalação, provável escalação do Rogério Ceni para enfrentar o Internacional, a escala de arbitragem deste jogo nós vamos conferir neste vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, se inscreve aí para você ficar por dentro das informações, ajuda muito a sua inscrição, então eu conto muito com o seu apoio. Se inscreve aí no canal para você ficar por dentro das notícias. Também ativa o sino de notificações e deixa aquele like aí para fortalecer. Não custa nada e ajuda muito aqui o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença e primeiro a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Acabou agora há pouco. O Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo o jogo que aconteceu no Mineirão. Eu fiquei acompanhando o jogo, o Botafogo venceu por 2-0 e isso ajudou o São Paulo na tabela. Só que o Botafogo acabou subindo um pouquinho e entra na briga pelo G8 também. Então, para te atualizar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está no momento na 9ª colocação com 51 pontos nas 36 rodadas aí do campeonato. O Atlético Mineiro com 52 pontos e o América Mineiro, que venceu, subiu a 52 pontos. Então uma briga muito apertada ali pela fase de classificação, pela pré-Libertadores. Agora o Botafogo passou o Fortaleza, chega a 50 pontos e o Fortaleza permanece na 11ª colocação com 49 pontos. Os próximos jogos, a próxima rodada, o São Paulo inicia a rodada na terça-feira contra o Internacional, jogando no Morumbi às 9h30 da noite, esse jogo que tem a transmissão exclusiva do Premier. Nesta rodada 37, restam apenas dois jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo e Internacional, o que tem ali valor para o São Paulo na tabela. Fortaleza recebe o Bragantino, o jogo na quarta-feira, e aí tem o jogo entre Palmeiras e América Mineiro, o jogo no Allianz Parque, tá certo? Então a gente precisa aí contar com o tropeço aí do América contra o rival, né? É lamentável, né? O Botafogo recebe o Santos na quinta-feira e o Atlético Mineiro também na quinta-feira joga contra o Cuiabá em casa. Então é muito difícil para o São Paulo conseguir ali brigar pelo G8, porque vai precisar contar com o tropeço do América Mineiro jogando contra o Palmeiras, o jogo aqui em São Paulo, e contar com o tropeço do Atlético Mineiro jogando contra o Cuiabá, jogando em casa. Só assim o São Paulo pode passar esses dois clubes se vencer o Internacional dentro do Morumbi. Então precisa de uma combinação de resultados para o São Paulo conseguir, na rodada 37, restando apenas 2 jogos para terminar o campeonato, lutar por uma vaga na pré-Libertadores. Uma não possível classificação do São Paulo para a Libertadores em 2023 deixaria o São Paulo ainda pior financeiramente, cerca de 20 milhões a menos nas contas do São Paulo se não conseguir se classificar novamente 2 anos seguidos para Libertadores. Seria muito triste para o tricolor. Infelizmente a gente tem que contar com o tropeço dos rivais aí pelo Campeonato Brasileiro, nos adversários, e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Internacional. É a rodada 37, o São Paulo inicia jogando contra o Internacional. O São Paulo que fez um treino já no domingo, depois da derrota contra o Fluminense, e já fez um treino nesta segunda-feira. Teve a visita do Brenner aí no São Paulo, né? O Brenner que passou pelo tricolor, e o treino do São Paulo. Rogério Ceni trabalhou 2 treinos diferentes, né? O São Paulo que se reapresentou no domingo e já fez um treinamento tático. Aqueles jogadores que fizeram maior parte do tempo contra o Fluminense fizeram um trabalho diferente. E já nesta segunda-feira no CT da Barra Funda, o São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Internacional. O São Paulo que joga contra o Inter nesta terça
às 9h30 da noite, o jogo no Morumbi pela 37ª rodada do campeonato. Rogério Ceni comandou atividades técnicas dentro do gramado e fez um trabalho de finalizações. O treino do São Paulo dividido aí em duas partes. Estão fora desse jogo Andrés Colorado, Rodriguinho, Éder, que fizeram a sua parte de preparação física, mas ainda não estão liberados para o jogo. E também estão em processo de transição Diego Costa, Nicão, Igor Vinícius e Caio, que estiveram também no gramado fazendo trabalho com os fisioterapeutas. Ainda segue no refis o Miranda e o Moreira, que permanecem fazendo também o tratamento após a cirurgia. Com 51 pontos em 36 rodadas, o São Paulo segue na 9ª colocação, brigando por uma possível vaga no G8 para se classificar para pré-Libertadores. Uma provável escalação do São Paulo para este jogo. Diante das últimas notícias, a gente não tem total certeza se realmente o Patrick foi afastado do treino, né? Treinou normalmente, mas a gente não sabe se ele foi afastado, se ele vai ou não jogar. Então, pensando nisso, um provável time para o São Paulo seria Felipe Alves, Luizão, Léo e Ferrarese, lembrando que o Rafinha foi expulso e não estará à disposição. Reinaldo, mais uma vez improvisado pela ala direita, Igor Gomes, Pablo Maia, Patrick ou Nestor e Wellington pela esquerda. Na frente, Luciano e Caleri. Tudo indica que o Rogério Ceni deve manter o mesmo sistema no 3-5-2 ou 3-1-4-2, como ele vem utilizando, e deve improvisar o Reinaldo pela ala esquerda novamente, né? A gente sabe que o Rogério Ceni não é muito adepto agora da linha de 2 zagueiros e deve improvisar pelo menos ali o Igor Gomes no meio. Eu acho que ele não deve colocar o Galopo, ele deve colocar o Igor Gomes para fazer aquela parte ali do lado direito junto com o Reinaldo, como ele utilizou no último jogo contra o Fluminense. Em caso do Patrick estar à disposição, provavelmente ele deve colocar Patrick e Nestor, e aí o Igor Gomes pode fazer a ala direita ou ele pode improvisar o Reinaldo. Então a gente não sabe se houve realmente uma briga no vestiário, se realmente o Patrick foi multado, como as informações aí de bastidores estão estampadas em toda a mídia, né? Mas não tem nada oficial pelo São Paulo Futebol Clube. Então falaram, né, que isso foi causado aí foi jogado só para causar tumulto no São Paulo. Então o que acontece num clube que não tem diretoria, que não tem autoridade, num clube que não tem organização, acontece tudo isso, né? As pessoas falam o que querem, acontece informação vazada, então é normal isso num clube que é amador, né? Um clube que não tem profissionais qualificados. E o São Paulo é assim, então a gente não sabe nem qual é o time do São Paulo que vai jogar este jogo. Cerca de 13 desfalques do São Paulo tem, né? Vários jogadores que estão no departamento médico, além do Rafinha, que acabou aí sendo suspenso. Então provavelmente vai ter aí mais uma improvisação do Rogério Ceni para este jogo, né? A escala de arbitragem. O árbitro principal desta partida é o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, o árbitro FIFA. O assistente número 1 é o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, também FIFA. E o assistente número 2 é o Tiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro fica por conta de Douglas Marques das Flores, de São Paulo, e o analista de campo Celso Barbosa de Oliveira, também de São Paulo. O árbitro de vídeo é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, é VAR e FIFA, e no AVAR estará Flávio Gomes Barroca, também do mesmo estado. O observador de VAR fica por conta de Péricles Bassols Pegado Cortês, de São Paulo. O último jogo entre São Paulo e Internacional no Morumbi, na verdade não o último, né? O São Paulo passou uma vergonha quando precisava do resultado naquele duelo que o Internacional tomou a liderança do São Paulo ainda jogando contra o time do Diniz. Será que dessa vez, mais uma oportunidade, o São Paulo precisando do resultado vai tomar outra goleada? Eu não sei, mas confesso para vocês que eu não tenho nenhuma confiança
nesse time do São Paulo, principalmente em jogos grandes. Eu acredito que se o São Paulo ganhar do Internacional, vai ser uma zebra muito grande. Eu coloco aqui que este jogo pode terminar em empate, será ruim para os dois, mas para o São Paulo pior, porque pode dar adeus de uma vez por todas a classificação para a pré-Libertadores. Então tomara que São Paulo tenha culhão, que seus jogadores entrem com vontade para vencer o jogo contra o Internacional. Eu acredito que o São Paulo pode vencer se realmente quiser chegar para a Libertadores em 2023. Lembrando que precisa contar com tropeços de América Mineiro e também do Atlético Mineiro. Para a gente falar agora das informações do Tricolor, o basquete Tricolor venceu o jogo no último sábado, o clássico contra o Corinthians. O São Paulo, que em 13 partidas contra o rival, tem apenas uma derrota. A equipe São Paulina aumenta o retrospecto histórico contra o rival e acabou vencendo o jogo São Paulo por 78-72 no último sábado no ginásio do Morumbi. Jogo válido pelo NBB. Os destaques da partida para Benê, 18 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Elinho, 14 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. E o Ansalone com 10 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Com o resultado, o Tricolor segue invicto contra o rival em jogos no ginásio do Morumbi e também em partidas válidas pelo NBB. 8 no total. No retrospecto total, são 12 jogos contra o rival e o placar é de 11-1 para o São Paulo. Parabéns aos meninos aí do basquete Tricolor. Sub-15. Sub-15, infelizmente, fica com o vice-campeonato pelo Campeonato Paulista. O Tricolor que acabou sendo derrotado para o rival Palmeiras no tempo regulamentar. Mas o São Paulo aí foi derrotado não no tempo regulamentar, mas aí nas cobranças de pênalti, né? O São Paulo que acabou sendo derrotado, o São Paulo venceu até o Palmeiras, mas infelizmente no agregado aí nos pênaltis o São Paulo acabou perdendo, né? O triunfo por 1-0 no tempo regulamentar, gol feito pelo Luca, levou a decisão para os pênaltis, mas o rival acabou vencendo o primeiro jogo por 2-1 e acabou também vencendo aí por 4-3 nos pênaltis. Infelizmente, o São Paulo acabou perdendo a primeira partida, conseguiu fazer uma boa vitória na segunda, mas foi derrotado nos pênaltis. O Palmeiras acabou sendo campeão sub-15 do Campeonato Paulista. Parabéns aos meninos por ter chegado até a final. Infelizmente, né, o São Paulo acabou perdendo, mas a gente continua aí torcendo para que o São Paulo consiga na próxima temporada. Sub-11 e Sub-13. Os jogos das quartas de finais terá clássico, né? O São Paulo que enfrenta o Santos no Sub-11. E depois no Sub-13 o jogo contra o União São João de Araras. O jogo que acontece primeiro no interior, depois em Cotia. E o São Paulo no Sub-11 enfrentando o clássico contra o Santos. Aí pela Federação Paulista de Futebol, que divulgou nesta segunda-feira a definição das quartas de finais do campeonato Sub-11 e Sub-13. Os tricolores enfrentarão o Santos na categoria mais jovem e o União São João na categoria Sub-13. Parabéns aos meninos por chegar aí a mais uma fase importante nas quartas de finais. E vamos torcer para que o São Paulo consiga passar aí para a semifinal do torneio do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13. Essas são as informações deste vídeo. Eu consegui trazer aqui o boletim informativo junto com o pré-jogo por conta das mudanças aí nos calendários do São Paulo, mas para deixar você por dentro aí das notícias do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença, você torcedor são paulino que acompanha aqui o canal e você torcedor de outro clube. Eu conto muito com o seu apoio. Se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o seu like que é muito importante para fortalecer aqui o canal. Muito obrigado pela sua presença, uma excelente semana para você. Eu volto amanhã após São Paulo e Internacional.
Tomara que o São Paulo consiga vencer. 1-0 para o Tricolor já é goleada e a gente tenta torcer para o tropeço dos adversários do São Paulo que estão brigando ali pela fase de pré-classificação da Libertadores. A que ponto chegamos, hein? Que vergonha, hein, diretoria? Que vergonha, hein, São Paulo Futebol Clube? É lamentável ver o que fizeram com o Tricolor. Salve, salve o Tricolor paulista! O São Paulo é o clube da fé onde a moeda cai em pé. Um forte abraço. Valeu.